oração e para darmos início esta que é a última palestra no livro de Neemias, separada para esse momento aqui de retiro. Estou feliz porque foi um retiro, porque os irmãos responderam à altura essa questão de buscar ao Senhor. Tivemos alguns momentos de lazer, isso não atrapalha em nada, mas o foco esteve presente na busca de Deus, na entrega de vidas ao Senhor e na recompensa que vem por Ele falar ao nosso coração. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem dirigido. Nós somos incapazes, Senhor, de programar, de planejar algo e de levar a efeito. Mas, ó Deus, contamos com o Teu cuidado, com o zelo que existe do Senhor pela Tua obra. E então conseguimos conquistar. Nos ajuda nesse momento importante da nossa palestra, para que possamos atender aos requisitos do Teu coração. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Pega a palavra, capítulo 13, nós vamos ler o versículo 1 até o 9. Neemias remove diversos abusos e o nosso tema é cortando o mal pela raiz. O último tema que vamos falar. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles, assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo o elemento místico. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, olha o Tobias aí, e fizeram ali uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimentos e o incenso. Glória a Deus, existe zelo na casa do Senhor. O versículo 6 nos dá conta de que Neemias se afastou temporariamente ali da casa do Senhor, de Jerusalém. Ele havia fixado um prazo, lembra? Logo no início ele disse, fixei um prazo e então fui para a reconstrução do muro. E ele cumpriu. Ele voltou para estar com o rei, dando conta daquilo que ele havia realizado lá em Jerusalém. Tem um ditado que diz, né, que quando o gato, como é que é? Na casa, os gatos fazem a festa. Foi mais ou menos o que aconteceu ali, né? Tobias era inimigo de Neemias e do povo de Deus, da obra de Deus. E porque Eliasibe, um dos sacerdotes, havia se aparentado com ele, Eliasibe me pega simplesmente uma das câmaras mais importantes da casa do Senhor. As câmaras eram divisões no templo, né, onde se faziam diversas funções. Essa era uma câmara que guardava os utensílios da adoração, guardava as ofertas, né, alçadas, porque
basicamente as ofertas eram feitas com elementos, trigo, né? E os demais coisas eram necessários para a alimentação dos levitas, dos sacerdotes, porque eles não tinham parte na terra, eles tinham que receber o seu sustento. E aí inverteram tudo, profanaram a casa do Senhor, transformaram a casa do Senhor como algo do mundo, colocando lá um elemento que não era da adoração ao Senhor, né? Isso se chama profanação. Transformar o que é puro, o que é santo, numa coisa do mundo, numa coisa sem. O que Neemias fez? Será que nesse momento ele começou a orar, oh Deus, puxa, olha o que fizeram na tua casa, né? Toma uma atitude, Senhor. Lembra que eu falei? Há coisas que só Deus realiza, e nós precisamos clamar ao Senhor, mas as coisas que cabem a nós, aqueles que são do Senhor, fazer. E algo precisava ser feito ali, e nós vamos ver que Neemias fez, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Foi mesmo assim pegar todas aquelas móveis, coisas que ele jogou na rua. Se vira agora, Tobias. Não sei para onde você vai, mas na casa do Senhor você não vai ficar. Você não tem parte na casa do Senhor. Sabe por que Neemias fez isso? Porque ele tinha uma decisão na vida dele. Qual seria essa decisão? Não conviver com o erro. Nós somos chamados a não conviver com o erro. Nós não podemos alterar o mundo lá fora. Só Deus altera. Só Deus transforma. Mas nós podemos zelar pela nossa casa e pela casa de Deus. De tal maneira que o erro não entre na nossa casa e na casa de Deus. É fechar as portas para o erro. Não permitir que ele faça morada. Pode haver até, num determinado momento, sem percebermos, alguma coisa que se levanta e a gente até não percebeu. Mas no momento em que percebemos, a nossa atitude tem que ser de tirar fora. Não deixar conviver na nossa casa, na casa de Deus, com o erro. Há um princípio. O líder de Deus deve estar constantemente em guarda contra a transigência. O que é transigência? Já falei disso. Transigência é você saber que está errado, mas permitir. Você deixa. O que eu vou fazer? Ele está fazendo isso, né? Na sua casa, que você tem a obrigação de ser sacerdote, mas você transige, você permite. E às vezes entram maldições que depois precisam ser reparadas, precisam de sacrifícios para serem reparados. Não é um sacrifício mais de animais, nem de sangue, mas é um sacrifício às vezes de jejum, oração, para que Deus venha santificar algo que nós permitimos e que não deveríamos. Em seguida, seguindo os costumes sacerdotais, Neemias manda purificar a casa de Deus. Claro que ele chama Esdras e diz: Esdras, foi feito algo horrível na casa do Senhor. Deixaram profanar a casa do Senhor. Então eu suplico o sacerdote Esdras que você dirija o povo em oração, ministrando a ele de tal maneira que esse mal seja retirado da vida do povo de Israel. O versículo 9: ordenando eu purificar as câmaras e tornei a trazer para si os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimentos e o incenso. O nosso tema é extirpando o mal pela raiz. O que Neemias fez? Extirpou o mal pela raiz. O mal deve estar do lado de fora da casa de Deus.
Não há permissão do servo do Senhor de conviver com o mal dentro da sua casa. Ele precisa ser extirpado. Fora daqui, Satanás. Em seguida, nós vamos ver uma reparação. Às vezes, ou uma renovação da guarda espiritual. Nós temos uma ordem em Efésios: colocar toda a armadura de Deus para resistir nos dias maus. Mas quando percebemos que não zelamos em alguma área, não adianta ficar lamentando. É preciso imediatamente haver renovação do compromisso com o Senhor. O versículo 10 começa informando: também entendi, ou também soube, né? Pais líderes estão sempre observando o que seus filhos fazem. Líderes na igreja devem estar conectados com o que os seus liderados fazem, porque somente assim poderão ter indícios de como está o coração daqueles a quem lideramos. Pais têm indícios, mas não sabemos o coração dos nossos filhos. Mas nós temos indícios a respeito do coração deles por aquilo que eles fazem, pelo tipo de adoração que eles têm. Porque todos adoram. Devemos adorar a Deus, e somente a Deus. Mas filhos podem estar adorando outra coisa senão a Deus. E quando nós zelamos, e quando nós acompanhamos, e quando nós estamos interessados no que eles são, no que eles fazem, a escola, a lição, amizades e tudo mais, nós estamos zelando e estamos vendo às vezes, né? Eles ficam rebeldes. Pai, não gostou, você colocou um preceito certo, não é bom que vá em certo lugar, não é bom que se envolva com certas companhias, não é bom que faça determinadas coisas. E aí vem um xoxo, começa a rebeldia. O que é isso? Senão mostra do coração. Vocês me surpreendem. Entenderam isso? Nós não podemos desconhecer as formas que Deus possibilita nós termos sinais. Porque nós não somos Deus. Nós não somos como Jesus, que a palavra de Jesus não precisava que ninguém lhe informasse que eram os homens. Ele sabia de antemão diante de quem ele estava. Conhecia o coração. Aliás, a palavra de Deus que só Deus conhece o nosso. Nós não conhecemos sequer o nosso coração. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se pega fazendo o que a gente não quer. E por que eu faço o que eu não quero? Porque eu não conheço o meu coração. E não vigio nas áreas que eu tenho que vigiar. Se eu conhecesse profundamente o meu coração, eu jamais me exporia numa área onde o meu coração pode se iludir e me fazer errar contra Deus. O pecado é sempre praticado contra Deus. Os pais podem ser um instrumento. Eles falam coisas que não devem, não respeitam. Então os pais são um instrumento de mostrar que eles estão em rebeldia contra Deus. Isso é sinal do coração. Podemos então começar a orar, quem sabe Deus nos instrui para ministrar, né? De acordo com o coração que precisa receber certos ensinos.
versículo 10. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Por isso que eu digo que a casa de Deus estava desguarnecida. O anjo da igreja, que assim chama o Apocalipse, tinha saído, tinha deixado a casa de Deus, e a casa de Deus não estava cumprindo a sua missão. Os magistrados desobedeceram o mandamento de Deus, de que são dignos de serem mantidos aqueles que dirigem a casa de Deus. Atitude de Neemias diante daqueles que também não tomaram atitudes que deveriam tomar. Versículos 11 a 13. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros as Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas. E com eles Hanã, filho de Zacur, o filho de Matanias. Porque foram achados fiéis. Outra vez, essa frase. Porque foram achados fiéis. Aquele que é fiel no pouco, eu muito lhe considerei. E se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Irmãos, a oração sempre tem lugar na casa do Senhor. Mas quando o caso é uma desobediência repetida, um sentido de desobediência, o único remédio é uma atitude vigorosa que restitui a ordem de Deus no lar e na casa do Senhor. Quando andamos nas trilhas do erro, devemos sim orar, mas em seguida se reerguer e corrigir o erro. Após tomar a atitude certa para a correção, Neemias nos brinda com uma oração vitoriosa. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas observâncias. Sabe, eu sempre tenho dito que hoje igrejas têm ligado muito com uma questão chamada maldição. Ficam encontrando maldição em todas as coisas, sem saber que mesmo quando não percebemos pode haver erros. Aí a pessoa fica sabendo do erro, poxa, a igreja está maldita. Há uma atitude a ser tomada. Há uma entrega a Deus da questão. Há uma restauração a ser feita. Sim. Porém, nosso Deus compreende a intenção das coisas. Não carreguemos maldição. Maldição é para ser expelida, é para ser colocada para fora. Não tem lugar para maldição na igreja. Salvo se essa igreja não estiver sendo guiada pelo Senhor. Está certo? Às vezes a gente sabe apontar casos que se tornaram aparentes, mas não sabemos como está o coração de todos aqueles que estão convivendo conosco. E às vezes a pessoa que nós julgamos que está mais certinha está vivendo uma vida dúbia, está vivendo uma vida que não honra ao Senhor. Então a maldição não. Agora, se você sabe, se o sacerdote sabe, se o líder sabe e for conivente, aí a maldição entra. Por quê? Porque você deixa ficar na casa do Senhor o que não pertence à casa do Senhor. Então o líder tem que estar atento a isso. Olha, Davi até orava assim: perdoa-me também dos pecados que eu não sei, que eu não conheço. E isso é válido. Agora, eu não posso dizer para o Senhor: perdoa-me todos os pecados, quando eu tenho pecado que precisa ser confessado, que precisa ser extirpado, e eu passo por cima dele e não faço questão de saber. Não, isso aí não significa nada. Qualquer coisa na igreja significa muito para com o Senhor, porque o Senhor é santo. E só convive na santidade.
Somos separados para viver a santidade. Não é que somos perfeitos, mas estamos caminhando para ter santidade em nossa vida. Líder não pode desconhecer. Ore, Senhor, ore, clame ao Senhor para dizer: Senhor, me mostra. Eu não quero negar o teu nome, mas às vezes posso estar sendo condescendente com algo que te desagrada. Falando nisso. Os judeus haviam prometido o que consta em Neemias 10, 31. O que nós vamos falar agora do dia do Senhor. O dia do Senhor. Trazendo os povos da terra, no dia de sábado, qualquer mercadoria, qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado. E de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Há um estudo magnífico feito sobre a questão do ano 7º da remissão da terra, né? Eles, no 6º ano, precisavam plantar para 3 anos. Olha isso. Por quê? Porque no 7º não deveriam plantar nem colher. Tá certo? No 8º, eles iam plantar, não tinham mantimentos. Só iam voltar a ter mantimentos no 9º ano. Por isso que a terra deles era fértil. Nós estamos matando nossa terra. O Brasil está acabando. Olha, na minha época de criança, adolescente, a geografia falava de uma imensidão que jamais seria alcançada. Hoje nós estamos destruindo a floresta amazônica. Mas os judeus tinham essa economia de Deus, a ordem de Deus. Deus conhece o que Ele formou, a terra. Ele conhece melhor que qualquer um de nós. Então Ele tinha deixado dispositivos para que a terra sempre produzisse. Como é na vida espiritual, Ele tem provisão para as nossas vidas, para que nós possamos fazer a sua própria vontade. Porque sem a provisão de Deus nós não fazemos a vontade do Senhor. Por isso que estamos vigiando, orando, clamando ao Senhor, adorando ao Senhor, vivendo numa comunidade santa, aprendendo a viver essa vida que o Senhor tem para nós. Neemias informou que não era correto virem os vendedores à porta de Jerusalém. Mas sabe o que ele fez? Ele não ficou só na repreensão também não. Porque na verdade já tinha sido falado lá atrás, já tinham feito coisa errada, já tinham feito promessas ao Senhor de que agora seria diferente e continuaram a fazer da mesma maneira. Então ele tomou uma atitude, está no versículo 19. Sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passar o sábado. E pus as portas a alguns de meus servos para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Neemias tinha uma convicção de obediência plena. Ele não tinha medo de que alguém falasse: isso aí é farisaísmo, você está cuidando dessas coisas, isso aí é farisaísmo. O que era para ser cuidado, ele queria cuidar, fazer a vontade de Deus. Por isso que Deus sempre o honrou. Há um princípio aqui. É o último princípio, para depois termos uma conclusão. Nunca poderemos desarraigar um erro profundo sem antes ficarmos indignados e declarar guerra total contra o erro em nossa vida pessoal. Guerra total contra o erro na nossa vida pessoal. Essa é a forma de desarraigar o mal que pode tentar tomar a nossa vida. Uma conclusão, queridos. Cortar o problema pela raiz é resultado de algumas atitudes para cortarmos o problema pela raiz. Por que temos que cortar o problema pela raiz? E por que se usa esse termo, cortar pela raiz? Porque a árvore, você poda ela em cima, ela vem e brota de novo. Né? Que desgrama aqui as praguinhas no jardim. Né?
A gente vai, agora eu vou pegar lá no fundo, vou arrancar com tudo. Daqui a pouco a gente olha para trás, lá vem as plaguinhas aqui. Né? Muitas vezes mais forte ainda. Bem mais forte. Mas o pecado também é assim. Se você não tira ele de vez da vida, quando ele volta muito pior. Porque ele começa a criar, sabe uma coisa? Um certo descaso para com o pecado. A pessoa aprende a ficar convivendo com o pecado. E é cada dia mais difícil de arrancar essa praga. Primeiro, honestidade. Não há como resolver um problema sem defini-lo, sem saber qual é. Sem perceber, às vezes, estamos diante de alianças comprometidas. Nós somos do mundo, né? Vivemos do mundo, mas não somos do mundo. Precisamos ter algumas alianças temporárias no nosso trabalho, em outros lugares, mas não são alianças que nós fazemos que colocam o nosso caráter, que colocam a nossa vontade. Praticamos o que tem que ser feito. Aliança com pessoas íntimas só dá impiedade. Ímpio não é para estabelecer aliança com o crente. Até que o crente prega a ele, se converta, e aí passa a ser uma pessoa que pode estabelecer aliança. Nós temos visto muito isso em sociedades mistas. Não é só casamento misto, não é só amizade mista, mas em sociedades. Um crente estabelece uma sociedade com pessoa não crente. Né? Vou tocar a empresa. Mais dia menos dia eles vão brigar. Mais dia menos dia eles vão brigar. Que tem que ver a luz com as trevas. Não é porque nós queremos ser gostosos, né, os bons. Não é isso. É que a forma como a gente pensa e dirige a nossa vida determina o que nós somos. Não pode, né? O joio virar trigo, nem o trigo virar joio. Não pode. Joio é joio e trigo é trigo. Trigo precisa se unir com trigo, não com joio. Segundo, não precisamos ter convicção. No reino espiritual, não podemos tolerar que as pessoas façam o que querem. Podemos nos tornar impopulares. Geralmente nos tornamos impopulares. Mas temos que demonstrar que somos contra o pecado vivendo na vida das pessoas. O que deve prevalecer é a vontade de Deus, não a nossa vontade. A nossa vontade não é boa. A única vontade boa, agradável e perfeita é de Deus. Podemos ter boas vontades. Podemos ter vontades agradáveis. Mas somente Deus tem a vontade perfeita. Somente Deus une essas três coisas. Boa, agradável e perfeita. Quando a vontade de Deus se manifesta em nossas vidas, quando nos casamos com a pessoa que Deus efetivamente preparou, nós vamos colher depois o quê? Um casamento abençoado. Né? Uma vida abençoada por Deus. Mas quando teimamos de casar, sem levar em consideração, corremos um risco muito forte de sermos infelizes na nossa escolha. E finalmente, devoção. O líder deve manter um equilíbrio entre apoiar a vontade e manter um coração caloroso diante de Deus. É significativo que Neemias encerra seu livro de joelhos, versículos 30 e 31. Assim os limpei de todo estrangeiro e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para com as ofertas de lenha em tempos determinados e para com as primícias. Lembra-te de mim, Deus, para o meu bem. Nós estamos falando em construir um prédio lindo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eu resolvi terminar dizendo assim: será que alguém pode me passar mais um tijolo? Você quer dar um tijolo para o coração, para a construção de Deus? Você pode. Deus vai dar isso.
esse tijolinho que você dá, Deus pode transformar numa habitação linda, em algo maravilhoso, que vai fazer diferença no meio que nós vivemos. Igreja de Jesus Cristo, é tempo de nós impactarmos, é tempo de nós incomodarmos. Quanto mais gente se revoltar contra nós, melhor. É porque nós estamos fazendo a vontade. Se nós não tivermos nenhum embate, é bem possível que nós estejamos vivendo pela nossa própria vontade, não pela vontade de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, então nossos filhos às vezes vão reclamar. Nossa família, eu tenho isso na minha família, reclama que eu já não é mais o mesmo, que me dedicava tanto, quase todo domingo nos reuníamos, ficávamos juntos, papá, não posso. De vez em quando eu tiro um tempo, vamos lá, vamos ficar com vocês, mas não posso mais. Né, irmão? Está vendo? O pastorzinho agora não tem mais tempo para a família dele. Eu tenho, mas não é do jeito que eles pensam. Não é do jeito que eles pensam. Tem uma obra a ser realizada. Essa obra precisa ser realizada. Eu não posso deixar para trás. Eu preciso dar conta disso. Eu tenho uma coisa marcada, eu tenho um tempo marcado na minha vida. Um tempo que eu vou chegar diante de Jesus Cristo, do meu Senhor. E Ele me cobrará de tudo que eu fiz com negligência, de tudo que eu fiz sem levar em conta que Ele é santo, poderoso, está por trás de toda a nossa ação e é capaz de realizar o seu intento nas nossas vidas. Não é bom pensar nisso? Deus pode fazer na tua vida. Você não precisa ficar lamentando se outros estão fazendo e você não está fazendo. Porque só falta você dizer para Deus, eles vêm aqui, Senhor. E Ele vai te orientar. E Ele vai te usar. Dentro do que você é. Não fique olhando para os outros e dizendo, eu queria fazer exatamente o que aquela pessoa está fazendo. Sabe o que vai acontecer na casa de Deus? Um tumulto. O corpo vai ficar doente. Porque está faltando peças nesse corpo. Não é? Deus possa nos abençoar. Só Deus pode fazer isso. Às vezes, e muitas vezes, durante o preparo dessa conferência, eu me questionei dizendo, será que eu não vou ser muito legalista? Será que eu não vou ficar colocando muito princípio? Mas depois Deus me convenceu que não. Porque existe uma coisa de trás de tudo isso que nós procuramos sempre salientar, chamada graça de Deus. O líder não é Deus, o líder sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós vamos fadados a um fracasso. Você lança tantas coisas, você acha que vai fazer, lá na frente desanima, abandona. Né? Deixa de lado. Outro precisa entrar no teu lugar para fazer o que você parou de fazer. Você pensou que coisa triste a gente parar uma obra e alguém tem que entrar no nosso lugar e fazer a obra? Não é ruim? Você gosta disso em alguma área da sua vida? Eu creio que não. Então, possamos pedir graça a Deus e vivemos novos tempos. Não vai valer nada toda a nossa convivência, agradável e tudo mais, se nós não vivenciarmos novos tempos. Faça tudo com muito vigor, com muito ânimo. A banda leva essa igreja a adorar. Não se preocupe com o que estão sendo, mas leva a igreja a oração. Chama a igreja a oração. Quem pregar a palavra, saiba que há poder na palavra de Deus. Renda-se primeiro na palavra. Viva primeiro a tua comunidade, porque é para ela que você está pregando. E quando a gente se preocupa com a nossa comunidade, outras pessoas vão entrar que têm padrões semelhantes a nós e vão conhecer as verdades também disso. Em tudo que fizermos, passamos com esforço para o Senhor. Ele nos dá tanta coisa. Vamos dedicar um pouquinho na nossa vida. Ele é tão maravilhoso que ele transforma esse pouquinho em muito. A multiplicação diz isso.
Ele não precisa de muitos pães e muitos peixes para alimentar a multidão. Ele não precisa de muita gente para ganhar, por exemplo, a quarta divisão para Jesus. Não precisa de muito, não. Vou dizer para você, 20 pessoas fiéis que se dediquem a isso, ganham a quarta divisão para Jesus. Em pouco tempo. Não vai levar muito tempo, não. Porque a operação que Deus mais gosta de fazer chama multiplicação. Ele sofre com a divisão, né? Ele até se contenta com a adição, abomina a subtração, mas ama a multiplicação. O âmbito espiritual é isso. Vamos orar? Pastor, Oi. posso falar? Pode. Você é muito querida por Deus. O que o Senhor está pedindo é que a gente dê as mãos para a gente orar. Bom. Que Deus está derramando, Deus vai derramar. Então aproveita e não perca o tempo. Deus está derramando. Esse é o tempo. Deus tem dons para derramar para a sua igreja. Deus quer dar, irmãos. E se você quer se você quer, fala para Ele. Ele vai te dar, não resista. Não resista ao mover de Deus. Porque nós estamos, ó Deus, aqui está sendo um grande banquete. E se você quer participar, tem que participar desse banquete. Então aproveita. Aproveita, porque tudo é para a glória do Senhor. Deus quer dar os dons para a igreja. E se você quer, você fala para Deus, para a glória do Senhor. Então se entregue, não se preocupe com a brincadeira lá fora, com o que você tem que fazer. Deus trouxe você aqui com um propósito. Deus trouxe para aqui, para te avivar, para mudar a tua história, marcar a tua vida. E você nunca mais, nós nunca mais vamos ser os mesmos. Amém. Em nome de Jesus, receba, adore o Senhor. Adore, fale para o Senhor. Se você quer gritar, você grite. O que você quer falar, rasga o teu coração. Não retenha. Se entregue, amados. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Oh, Espírito de Deus. Espírito, Espírito. Oh, aleluia. Que desce como fogo. Oh, aleluia. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Aleluia.
Ponha teus propósitos diante de Deus. Põe tuas lutas agora diante de Deus. Aquelas que você não consegue, que você tem orado, mas que não tem tido resultado. Transforma a nossa casa, transforma o nosso lar, nossa família. Nossa família deve ser a adoração do nome do Senhor. E todos saberão que há Deus em nossa casa, Senhor Deus. E a Deus da sua igreja. Os milagres que tem o teu poder, não o nosso poder. Mas Deus, de ti, Senhor, mas o poder é teu, Deus, em nossa vida. Viva em teu poder. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia do teu povo. Ouve a oração que se levanta nesse lugar e já determina no céu a transformação. Podemos aplaudir o Senhor. Saiba sempre, líder escolhido do Senhor. Você nunca está só. E além de nunca estar só, o Senhor vai agir. Cada coisa em cada lugar. Deus está diante na pessoa do seu filho, do Senhor. Amém. A glória do Senhor nos acompanha. Temos uma ceia muito abençoada. Vamos participar dela com a mesma entrega que tivemos nesse dia. Quem sabe é hoje que o Senhor realizará o seu dia. Quem sabe é hoje que Deus estará realizando o seu dia. Deus podemos retornar ainda mais um tempinho de convivência até o almoço. Se já puderem estar organizados.